boa tarde! Eu sou o Padre Edson e com alegria começamos o programa Vocação Start. Então este é o nosso encontro semanal. Todos os sábados, às 15h30, nos reunimos aqui para falar sobre vocação. E hoje o nosso tema é vocação matrimonial. Mas para falarmos de vocação matrimonial, precisamos entender o que é o discernimento, sobre discernir. O que é discernir? Então você conhece alguém que está em processo de discernimento sobre a vocação, sobre o que Deus quer para a vida dela? Então envie, convide-a a participar deste programa e depois também envie para ela esse programa pelo YouTube, porque será postado também este programa. Mas como saber se estou fazendo a coisa certa ou não? Como saber o que Deus quer de mim? Discernir é a capacidade de ver sem empecilhos, é a capacidade de ver as diferenças, é como numa peneira. Então ali você vai com grãos numa peneira, então você vai separar o que é o grão daquilo que é pedra, daquilo que é pedaço de pau, que estava ali naquele processo de peneirar. Discernir, de certa forma, é peneirar também para ficar com aquilo que Deus espera de você. Então nós nos colocamos diante de Deus, abrimos o nosso coração e ali, diante dele, diante da presença dele, nós vamos fazendo distinção, nós vamos colocando as diferenças. É isso ou é isso? E ali vai ter a ressonância do nosso coração com o coração de Deus e saberemos, é isso que Deus quer para a minha vida. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Viviane, sou casada, sou mãe de 7 filhos, 2 no céu e outros 5 aqui. E também sou consagrada da comunidade católica Shalom. E eu quero partilhar brevemente com vocês a minha experiência de matrimônio e dizer que a maior alegria, felicidade da nossa vida é corresponder ao chamado de Deus. Fui chamada ao matrimônio muito jovem e fui corresponder a esse chamado, que é um chamado de caminhar para o céu acompanhada por outra pessoa que também está buscando a mesma coisa que eu. É um caminho de cruz e de ressurreição diários, é onde nós experimentamos as tristezas e as alegrias unidos a Jesus e por isso unidos fortemente um ao outro. No caminho da educação dos nossos filhos, buscando ensiná-los o caminho da fé, ensiná-los a vencer não só na vida, mas principalmente vencer a morte por meio da nossa fé católica. E para mim, ser membro da comunidade Shalom, como comunidade de aliança, sendo casada, na verdade é um único amor que move essas duas realidades da minha vida. Porque para mim, a evangelização que eu sou chamada a viver dentro da minha comunidade é uma extensão do que eu vivo na minha família. Eu costumo dizer que Deus me amou tanto e me deu uma fecundidade tão grande que Ele não se contentou em me dar apenas filhos biológicos, mas também me deu os filhos espirituais, que são todas aquelas pessoas que eu me aproximo quando eu estou vivendo a minha evangelização. Então, para mim, ter sido chamada ao matrimônio e ser chamada a fazer parte de uma comunidade nova como uma leiga consagrada é viver duas faces de um único amor que me chamou a viver essa vocação sobre a terra. Sou feliz, Viviane, mulher, casada, Shalom, para a glória de Deus. Discernir é este processo. Nós nos colocamos diante de Deus, é um processo que faz com muita observância sobre si mesmo, então nós precisamos como que olhar para dentro, olha que interessante, olhar o nosso interior, ver os nossos sentimentos, perceber os nossos afetos, também os nossos pensamentos, o jeito como nos colocamos no mundo, tudo isso estará dentro do processo de discernimento para escolhermos de fato aquilo que Deus quer para nós. E como estamos neste enfoque sobre o que é o discernimento e sobre como fazer esse discernimento na nossa vida, eu separei para vocês e você vai tentar se identificar em algum desses. Então, primeiramente aqui, algumas facetas do discernimento para quem está escolhendo a vocação. Então, veja se você se identifica com alguma dessas facetas aqui. Então, primeiramente, talvez busca de reafirmação da identidade, tentando entender quem se é e para o que foi criado. Talvez você esteja nessa fase ainda, mas talvez você esteja na fase da luta interna entre os desejos pessoais, o que eu quero para a minha vida, o que eu sonhei, o que eu projetei,
o que os meus pais projetaram para mim, o que minha avó pensou sobre mim e entre aquilo que Deus espera de você. Então, desejos pessoais e o chamado divino percebido. Então, você percebeu que Deus te chamou. Então, talvez você esteja com este conflito dentro de você agora. Mas também, talvez a sua experiência seja de influência e expectativas familiares. Então, você precisa sair desse imbróglio. Então, você não é o que a sua família pensa sobre você. Você é aquilo que Deus pensa sobre você. Então, você pode dar passos para sair desse imbróglio e se colocar diante da vontade de Deus. Mas talvez você tenha medo de errar. Talvez você tenha insegurança, muita insegurança diante do desconhecido. Mas como vai ser? Eu vou para um lugar desconhecido, eu vou para uma nova comunidade, eu vou para uma congregação, eu vou casar, mas eu vou conseguir? Será que é isso? Então, que o Senhor te ilumine neste processo de discernimento para que com sabedoria você escolha aquilo que é a vontade de Deus para você. E é o melhor, com certeza. E neste processo de discernimento, quando falamos da vida matrimonial, se trata de um discernimento pessoal. Então, uma pessoa vai escolher, eu quero isso para a minha vida, mas é também um processo que se dá em conjunto. Então, os dois se conhecem, ali se encontram e ali eles decidem, veem diante de Deus que é aquilo que eles querem para a vida deles para sempre. E aí caminham para este sacramento, o sacramento do matrimônio. Vejam, olha que interessante. Então tem um peneirá individual e um peneirá como casal também. E ali juntos eles se colocam diante de Deus e decidem. É isso que nós queremos para a nossa vida. Vamos constituir uma família. Quero aproveitar que estamos aqui com a Dani, ela é responsável do Vocacional Geral aqui da Comunidade Canção Nova e ela vai falar um pouco para nós como é este processo de discernimento para entrar para a Comunidade Canção Nova. Olá, Dani. Oi, e como padre. que é esse processo? Fala aí para nós. Então, se você tem sentido essa inquietação no seu coração, você que tem a partir de 16 anos, o primeiro passo que você tem que dar é fazer o seu cadastro vocacional. Então, você vai entrar no nosso Instagram, na nossa bio, e lá você vai ver o link para o cadastro vocacional. A partir disso, você será conduzido para começar de fato conosco no caminho vocacional, que tem duração de no mínimo 2 anos. E aí você pode ser, se Deus assim quiser e o permitir, nós temos a vocação para o núcleo e também para o segundo elo. Então, ao longo de 2 anos, a cada 2 meses, você vai fazendo o encontro vocacional, seja aqui em Cachoeira, se você for dessa região, ou em alguma frente de missão que está espalhada pelo Brasil. E aí, após esses 2 anos, você passa para a etapa de averiguação, que seria o nosso pré-discipulado e o nosso discipulado. Tem alguma atitude assim, mais ativa da parte dela? Precisa, por exemplo, conhecer alguma casa de missão, se aproximar, se for perto de Cachoeira Paulista, talvez precise participar um pouco mais? Tem alguma exigência nesse sentido também? Sim, nós temos os critérios para que uma pessoa possa de fato começar o caminho vocacional. Então, primeiro, a gente sempre pede que essa pessoa já tenha tido seu encontro pessoal com Jesus, já tenha vivido a experiência do batismo no Espírito Santo e que tenha uma caminhada já na renovação carismática, no grupo de oração. E que também faça esse passo importantíssimo que é de aproximação com a Canção Nova. Porque como que você vai saber se Deus te quer aqui se você não começa a participar daquilo que é próprio do Carisma Canção Nova? Então, participar dos nossos grupos de oração, participar dos nossos acampamentos, nossos encontros de oração, estar perto dos missionários. Esses são meios que você vai ter de ir verificando se aqui é o seu lugar. Então, isso é um passo importantíssimo. Muito bem, então permaneça conosco, porque daqui a pouco teremos um bate-papo com a Dani, que está aqui conosco também, e juntamente com o esposo, o Tiago. Até já! Estamos de volta. O nosso tema de hoje é vocação matrimonial. E neste tema da vocação matrimonial, pensamos e falamos bastante sobre discernimento. O que é discernimento? Como discernir em relação à vocação, mas também o discernimento para vivermos a vocação na qual estamos inseridos. E eu convido você também, se você tiver alguma dúvida, você pode enviar para mim aqui no meu Instagram, @Padre Edson. Mas hoje é um dia muito especial, estamos com um casal muito querido aqui da Comunidade Canção Nova,
o Tiago e a Dani. Boa tarde. O Tiago trabalha na rádio Canção Nova e a Dani no Vocacional Geral. Então vocês poderiam começar falando um pouquinho para nós aqui, para aqueles que nos acompanham, sobre esta missão de vocês hoje, tá bom? Vamos começar com o Tiago? Vamos lá. Boa tarde para você que está em casa acompanhando a gente. Esse papo legal aqui sobre vocação. Eu estou num momento muito feliz da minha vocação, graças a Deus, convicto e vivendo um novo de Deus na minha vida, né? Nunca tinha trabalhado com rádio, mas hoje Deus me chama a viver um novo na minha vida, que é lá na Rádio Canção Nova. Hoje eu faço produção, faço locução. E tem sido um tempo novo porque Deus tem me revelado dons e talentos que Ele me deu para a missão, mas que eu não tinha conhecido ainda porque eu não tinha tocado nisso na minha vida. E você é de qual cidade, Tiago? Sou natural de Brasília, lá em Sobradinho. Sobradinho. Então um abraço para todos que nos acompanham lá de Brasília e sobretudo de Sobradinho, não é isso? Mesmo. Então, Abraço Deus para todo abençoe mundo aí. cada um de vocês. Quem sabe aí não tem alguém com vocação também aqui para a comunidade de Canção Nova, né? E a Dani, essa missão que você exerce agora, Dani, como é? Hoje eu estou, né, no Vocacional Geral, que é essa missão, né, essa pérola que nós cuidamos, que são as vocações, né? Então, talvez você que está fazendo caminho vocacional ou que vai fazer caminho vocacional vai passar lá pelo meu setor, com certeza, né? Então, nós trabalhamos ali a vocação da pessoa, né? Eu lido diretamente com os responsáveis de missão, né? Então, nós somos uma equipe. Nós temos o Vocacional Geral, aqui em Cachoeira Paulista, mas também onde tem Canção Nova espalhado pelo Brasil e fora do Brasil, tem o vocacional local. Então, a minha missão é cuidar, né, dos vocacionados, sim, mas em primeira instância dessas pessoas que são responsáveis pelo vocacional local. Então, hoje, essa é a missão que Deus me confia, que eu trago no coração, que é uma missão de perpetuar o carisma, porque seremos Canção Nova enquanto houver vocações a este carisma Canção Nova. E qual a sua cidade, Dani? Eu sou do interior da Bahia, né, uma cidade chamada Paulo Afonso, a capital da energia, a cidade mais linda do Brasil. Um abraço para Paulo Afonso. Um abraço para Paulo Afonso e todos os baianos. Deus abençoe. Então, neste programa de hoje, quando falávamos de discernimento, a ideia que veio é aquela ideia da peneira. Sabe a pessoa que vai ali peneirar, ali, imagina peneirando feijão para separar, né, o feijão, o grão, daquilo que são as impurezas, as pedras, de outras realidades que tem ali. Essa é a realidade também do discernimento na nossa vida. Nós precisamos de discernimento para tomarmos boas decisões, de discernimento para fazer, sobretudo, a vontade de Deus. Então, nós vamos escutar aqui, tanto do Tiago quanto da Dani, também essa realidade do discernimento para o Carisma Canção Nova, porque vocês são membros da comunidade Canção Nova, né? Sim, graças a Deus. E como que foi este processo de discernimento? Começou com que idade? Foi demorado? Foi rápido? Foi em algum encontro que vocês tiveram? Como foi esse encontro? Vamos começar com a Dani agora, que já está ali no Vocacional Geral, né? Então vamos. Em 2009, ó, então tem muito tempo atrás, né? Em 2009, em um retiro de Semana Santa, numa sexta-feira da Paixão, em um momento de deserto, Nosso Senhor falou ao meu coração que Ele me queria doando mais a minha vida para Ele. Na época, eu já fazia parte de 2 grupos de jovens. Em um eu participava e no outro eu servia. Mas ali naquele momento, Nosso Senhor falou, quero que você dê mais. Eu não entendi, porque eu já fazia parte de 2 grupos, eu estava 4 dias na semana já dentro da igreja, então o que eu mais ia fazer? Isso foi em 2009. Em 2013, quando eu conheci a Canção Nova, lá em Aracaju, porque eu morava em Aracaju, que eu pisei ali na Canção Nova de Aracaju, estava tendo um acampamento, Nosso Senhor foi falando ao meu coração, é esse aqui o algo a mais que eu quero para você. Então ali a vontade de Deus foi se revelando pouco a pouco, né? Então Nosso Senhor foi convencendo o meu coração de que a Canção Nova era meu lugar, para que eu levasse as pessoas a experimentarem aquilo que eu tinha vivido, esse encontro com Jesus, esse sentir mesmo o amor de Jesus. Nosso Senhor foi me movendo a dar a vida para que outras pessoas também sentissem esse amor de Nosso Senhor. Muito bem, e o que te ajudou assim nesse período para fazer o discernimento, né? Para você ver assim, é isso que Deus quer de mim mesmo. Deus me escolheu para ser Canção Nova. Teve alguma realidade que você identifica, que você possa dizer para a gente assim, olha, foi isso, foi o acompanhamento, foi no momento de oração, foi ali na leitura da palavra, rezando o terço. Tem alguma experiência assim que você possa contribuir com a gente? Sim, tem, Padre. Claro que primeiro foi essa inquietação que surgiu no meu coração de dar mais para o Senhor. Então esse já foi sendo um sinal. E era dar mais de uma forma ativa.
E a Canção Nova é uma comunidade de trabalho, né? Nossa espiritualidade é o trabalho santificado. Então, isso por si só já gerava em mim essa identificação. Mas também, claro, durante o caminho vocacional, a gente vai sendo acompanhado, vai sendo atendido. E em um dos momentos de oração, dentro do encontro que se chama Redão, que na verdade é o primeiríssimo encontro, Nosso Senhor, em um momento de oração, trouxe para mim aquela passagem de Abraão, né, que ele manda Abraão contemplar as estrelas do céu, né? E depois, outra passagem, ele fala da areia, né, também é ali. E Nosso Senhor foi falando no meu coração que o chamado dele para mim e a resposta dele para mim seria sempre sim. E eu que deveria dar o passo para continuar cada dia mais dando o meu sim, dando o meu sim. Então, essa experiência interior que eu vivi naquele momento de oração, para mim foi assim a convicção, foi a base, foi o chão que eu tive para sempre acreditar que a Canção Nova era meu lugar. Porque eu ouvi a voz de Deus no interior do meu coração de forma muito clara. Então eu não poderia dar outra resposta que não fosse o meu sim. É claro que com o tempo, a cada encontro vocacional, com os acompanhamentos, né, com os balanços que a gente vai vivendo para verificar se a gente tem essa realidade de canção nova. Eu fui vendo que na minha vida eu já vivia como uma canção nova, mesmo não estando na Canção Nova. Então, a vida de oração, a minha abertura e disponibilidade para a vida comunitária, tudo isso foi me mostrando que Deus me encaminhava para a Canção Nova. Então, passo a passo, eu fui me afirmando. Olha, e a Dani falou aqui uma palavra que é chave, tá bom? Então, tenha muita atenção a essa palavra, identificação. Então, se você está procurando, né, saber de onde você é, se é da Canção Nova, se é de uma nova comunidade, de uma congregação, preste atenção ao seu coração se gera identificação com essa realidade que se apresenta. Então, se tem assim identificação, é sinal que você pode dar alguns passos, tá bom? Mas agora vamos ouvir também um pouco do Tiago, que está aqui conosco e também vai partilhar sobre como foi essa realidade na vida dele. E aí, Tiago? Padre, eu vivi um momento muito forte de conversão no ano de 2014. Foi em um carnaval, fui convidado para participar do Shalom, o encontro de carnaval do Shalom, e ali eu vivi um novo momento de encontro pessoal com Jesus, com o plus do batismo no Espírito Santo, né? Então, dali, emergiu na minha vida esse desejo de santidade, esse desejo de corrigir aquilo que não estava bom na minha vida, né? Aquilo que eu identifiquei, aquilo que Deus me revelou, que não estava de acordo com os mandamentos, que não estavam de acordo com os propósitos que Deus tinha para mim. Então, a partir dali, eu comecei, de fato, a trilhar num caminho mais concreto de busca de santidade. E no ano seguinte, eu fiz a experiência de vir à Canção Nova, no ano de 2015, num carnaval, e eu pude sentir isso justamente no momento que eu cheguei aqui, no momento que estava tendo de oração. Eu me senti provocado na oração que eu participei, naquilo que eu vivi, naquilo que eu senti. E eu percebi que Deus tinha algo diferente para mim dentro da Canção Nova, a partir desse movimento de oração, de me abrir, de tocar naquilo que Deus já havia depositado dentro do meu coração, que dizia também do Carisma Canção Nova, que é essa nossa espiritualidade. Hoje a gente pode olhar para tantas comunidades que vivem essa realidade carismática, mas dentro da Canção Nova existe um jeito particular de se rezar, um jeito particular de buscar Deus nos acontecimentos, nos fatos da nossa vida. E isso despertou no meu coração. Cara, eu quero isso para mim também. Eu vejo que diz de mim. Foi como se Deus tirasse uma venda de dentro dos meus olhos para que eu pudesse enxergar, nossa, isso também diz de mim. E de iniciar esse desejo de conhecer mais a Canção Nova. Dali, no ano seguinte, já mandei também o meu e-mail, que na época ainda era um e-mail para a Canção Nova. Me aproximei e fui fazendo ali o meu caminho vocacional. E graças a Deus estou aqui, com a graça de Deus, vivendo bem a minha vocação e, claro, realizado. E falamos de discernimento para entrar em um carisma, que é o Carisma Canção Nova. Mas nós estamos diante de um casal, não é isso? Então, eles são casados, estão no estado de vida matrimonial. Então, agora nós vamos escutar um pouco deles, como foi essa realidade, uma vez que vocês fizeram o discernimento para a Canção Nova, se tornaram missionários da comunidade Canção Nova. Agora, como que se deu esse processo de matrimônio dentro de um carisma? Como que se dá isso? Explica para nós. Primeiro é dizer que é uma beleza, né? Padre Jonas, ele, quando Deus sonhou a Canção Nova, colocou no coração essa intuição de que nós seríamos uma comunidade com todos os estados de vida, né? Então, graças a Deus, hoje como casados, nós podemos contemplar a eficácia de ser Canção Nova como casal. Mas nós entramos juntos para a Canção Nova no ano de 2018, não nos conhecíamos, nós nos conhecemos na Canção Nova em 2018 e nós fomos vivendo um caminho de irmãos, como nós somos chamados a viver na Canção Nova, a sadia convivência, o masculino edificando o feminino. E somente em 2020
foi sendo despertado no nosso coração um sentimento. E aí nós precisamos viver esse tempo de espera, porque 2020 ainda era um ano formativo para nós, então nós não podíamos ainda manifestar o nosso sentimento, né, meu amor? E aí no ano de 2021, nós pudemos fazer um caminho de namoro, que é um tempo de cuidado com os missionários, para verificar se realmente existe esse sentimento. Então, em 2021, nós fizemos o caminho de namoro e começamos a namorar. Ô Dani, e esse primeiro momento é em Lavrinhas, não é isso? Cidade de Lavrinhas, que é o pré-discipulado, e depois o discipulado em Queluz. Isso. Nesse tempo ainda não pode falar nada de sentimento? Como que é isso? Não pode falar, mas assim, só por providência, só para o formador, mas por providência de Deus, nesses 2 anos nós nem nos gostávamos também, né? As nossas diferenças ainda deixavam a gente aqui um pouco afastado um do outro. Então Deus preservou e reservou o melhor momento pra gente, né? 2 anos depois. Então nós começamos a namorar, graças a Deus. Foi um processo muito bonito, porque nós fomos nos conhecendo, tocando nas nossas limitações, nas nossas potências. Nós, na Canção Nova, temos a graça de ser acompanhados por um casal que já é casado há mais tempo. Então, nós podíamos partilhar sempre as nossas questões, nossas dificuldades com esse casal, sermos orientados a viver um namoro bom, um namoro santo, um namoro que tem em foco esse crescimento, mas também a cura da nossa história, da nossa vida. Então, no ano de 2023, nós decidimos noivar, porque nós vimos que nós estávamos prontos para dar esse passo. Porque desde o começo do nosso discernimento para começar o namoro, nós sempre tínhamos em vista o matrimônio. Então nós sabíamos que era uma questão de tempo até chegarmos nesse passo do noivado. Então quando nós nos vimos prontos para esse passo, dizendo não, é esse mesmo, tenho certeza que você é o homem da minha vida e ele, né, vice-versa, então vamos agora dar o passo do noivado. E aí noivamos em 2023 e graças a Deus em fevereiro de 2025, esse ano, foi o nosso casamento. Nos casamos lá na frente de missão de Belo Horizonte. Muito bem. E nós vivemos tudo, desde o abraçar a Canção Nova, vir para a Canção Nova com o propósito de viver a santidade. Acima de tudo é isso, a vivência da vocação real. É você viver a sua santidade no seu chamado específico. Por isso também nós nos casamos, porque nós vimos em Deus que esse é o chamado de santificação para cada um de nós. Ela é um instrumento de santificação para mim e eu sou este instrumento de santificação para ela. Então, na missão, nós nos casamos para nos santificarmos e, assim, santificar esse povo de Deus, que Deus manda para a Canção Nova, que Deus nos envia para falar que precisamos ser essas famílias novas para todo mundo. Para um mundo novo. Exato. Que assim seja. Muito obrigado pela participação de vocês. Muito obrigado, Tiago. Muito obrigado, Dani, pela partilha. E Deus abençoe e acompanhe todos aqueles que convivem. Deus abençoe e acompanhe todos aqueles que escutaram este belo testemunho, tá bom? Então que esta graça também alcance o seu coração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.